sobre o que você está pensando. Eu sou Luiz Almeida, psicólogo, pastor e educador físico. Um assunto que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias e até mesmo depois da pandemia, que nós sabemos que potencializou muitas coisas, ansiedades, angústias, preocupações, doenças, né? E isso tem me feito estudar, pesquisar sobre pensamentos. Por isso, o título ou o tema é sobre o que você está pensando. Falar sobre pensamentos. Precisamos entender que todas as nossas ações, ela é conduzida através de pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, qual será as consequências? De atitudes e vidas negativas. É impossível você poder ter uma mente negativa e com atitudes para uma vida positiva. A palavra de Deus em Provérbios 23:7 diz: porque como imagina na sua alma, assim você o é. Consequentemente, o que você pensa leva a você ser. Queremos traduzir isso de uma maneira mais clara. Por exemplo, Mateus 12:33 diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto conhecemos a árvore, ou conhece a árvore. Então, diante de determinados pensamentos que você tem, que você nutre, que você vive, você com certeza vai reproduzir. Seja eles pensamentos bons, ou seja eles pensamentos ruins. O grande problema das pessoas é que muitas vezes elas estão enraizadas em padrões de pensamentos que na realidade produzem os seus problemas. Se você tem um pensamento, uma mente que ela não consegue fazer a transição, fazer a escolha de pensamentos bons para pensamentos negativos ou vice-versa, pensamentos ruins para pensamentos bons, ela não poderá ver o resultado, ainda que esperado. Uma necessidade vital que devemos alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Eu faço uma pergunta para você. Os nossos pensamentos, eles influenciam na nossa maneira de viver? O que você acha? Baseado nisso, você vai reproduzir algo. Se os nossos pensamentos têm o poder de influenciar a nossa maneira de viver, então precisamos dar prioridade aos nossos pensamentos. E não só a prioridade aos pensamentos, mas os pensamentos que irão edificar em nossas atitudes, em nossas ações. Todos os tipos de pensamentos são poderosos. Os pensamentos positivos, bem como os pensamentos negativos. Eu disse para vocês anteriormente que nós iremos reproduzir aquilo que pensamos. Eu quero dar alguns exemplos para vocês que estão na palavra de Deus. A palavra de Deus diz ali em Números capítulo 13 que Moisés havia recebido uma ordem da parte de Deus para enviar 12 príncipes. Esses príncipes, eles eram os cabeças das tribos de Israel. E você vai ver que havia uma orientação para que eles fossem ver a qualidade da terra, a dimensão da terra, os moradores da terra, e se realmente a terra manasse leite e mel. Quando eles se encontram naquele lugar, eles observam, a Bíblia diz que os homens que foram não conseguiriam carregar um cacho das uvas que estavam ali, precisava de 2 pessoas. E eles constataram que realmente a terra manasse leite e mel.
eles se depararam com uma dificuldade. E essa dificuldade entrou na mente, no pensamento de 10 deles. E o interessante é que nós precisamos entender como que as mentes podem estar no mesmo lugar e terem diferenças nas suas mentalidades. Vou dar um exemplo. Os 10 espias, quando eles voltam para dar o relatório para Moisés e toda a nação de Israel, eles apresentam o cacho de uva, eles apresentam os frutos e dizem, verdadeiramente, esta terra mana leite e mel. Porém, ali estão alguns dos filhos de Anak, os gigantes, que diante deles nós somos como gafanhotos. Você não vai ver em momento algum os gigantes denominando eles como gafanhoto. Mas a informação mental que eles tiveram naquele momento, que eles pareciam com um gafanhoto. Ele se denomina. E o texto é bem claro, diz que olhando, visando, pensando em si como gafanhoto. Vamos voltar a Provérbio 23:7. Da maneira que você pensa na sua alma, assim você o é. Em contrapartida, Josué e Caleb dizem, não, de jeito nenhum. Essa terra é boa, essa terra foi prometida por Deus e nós conseguimos vencer. E a mente de Josué e Caleb não aceitou aquela ideia de serem gafanhotos, mas de os destruir como se comesse um pão. Olha a diferença. Os dois tipos de pensamento, como eu dei exemplo dos 12 espias, 10 pensaram de um jeito e 2 diferentes. Os dois cumprem o seu propósito, diante da mente que o aceitou. E eles possuem uma habilidade criativa tanto para o bem quanto para o mal. Você vai observar que diante daquele relatório, somente Josué e Caleb, que tiveram a mente renovada, eles entraram na terra prometida. E os outros 10 pereceram no deserto. Se os nossos pensamentos podem influenciar nos que nós tornaremos, então deve ser prioridade minha e sua de ter pensamentos corretos. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Isso é verdade. Em nossas vidas, nós também somos conhecidos pelo tipo de pensamento que nós temos ou nutrimos. Os pensamentos produzem frutos. Tenham pensamentos bons e os frutos em sua vida será bom. Tenha pensamentos ruins e os frutos serão ruins. Eu quero ler para vocês um texto que maravilhosamente o apóstolo Paulo narra à igreja de Filipe. Está em Filipenses 4:8. Olha que coisa maravilhosa relacionado ao pensamento. Ele diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pode ser coisas extraordinárias, promessas lindas que Deus tenha para mim e para você. Os nossos pensamentos podem sabotá-los e não nos permitir a viver. Aprenda a conhecer os seus pensamentos. Por quê? Porque a mente é sua. Segundo a neurociência, a nossa mente recebe informações que nós damos a ela. Por exemplo, se você vive uma situação de medo e alimenta esse medo na sua mente, ela vai entender e vai receber uma informação sobre esse medo. E esse medo, a cada dia que passa, vai ser fortalecido na sua mente. Então, quando você para pensar e não simplesmente pensar da maneira correta, como o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Filipe, ele diz, é justo,
é honesto, é de boa fama, nisto pensai. Então, vamos pensar ao contrário disso, o que não é justo, o que não tem boa fama, o que não é honesto, nisto não pensai. É simples assim.